Funk é cultura? E Barões da Pisadinha também é cultura? Se você tem essa e outras dúvidas, venha comigo no nosso 5 Minutos de Filosofia. Hoje a gente vai entender o que é cultura em sentido filosófico. Mas antes disso, temos que recuar um pouco no tempo e tentar entender como era o mundo antes do primeiro macaco ter caído do galho e começado a pensar. Como que era o mundo antes do ser humano? Se considerarmos as descobertas científicas e tal, sabemos que muito antes do ser humano existir, existiam outros seres que habitavam o planeta Terra, né? Os dinossauros, seres menos complexos que os dinossauros, inclusive, e demorou muito tempo o ser humano chegar na face da Terra. Esse é o tal mundo que a gente chama de mundo natural. O mundo natural, portanto, no caso, é aquilo que pré-existe ao ser humano. Ou seja, o mundo que tem as árvores, o mundo que tem o sol, que tem as plantinhas, que tem o rio, que tem, enfim, tudo aquilo que não é humano. Este tal mundo natural, ele é o alicerce de um segundo mundo que o ser humano conseguiu criar a partir da sua capacidade de raciocínio, que é o nosso poder X-Men, digamos assim, né? A gente é muito frágil, mas a gente tem a capacidade de pensar, raciocinar e modificar o mundo tal qual ele se encontra em seu estado natural. Isso é o que a gente chama de mundo da cultura, segundo a etnologia, mais especificamente a partir da teoria de Edward Tylor, que morre ali no começo do século XX. Nesse sentido, podemos considerar a cultura como o conjunto daquilo de tudo que foi produzido pelo ser humano ao longo dos tempos. Isso compõe tanto coisas materiais quanto coisas imateriais. Materiais como essa estante, a minha casa, a sua casa também, a escola, a rua, o parquinho, enfim, o computador, o seu celular. Tudo isso faz parte da cultura material e tudo isso faz parte de coisa que o ser humano produziu ao longo dos tempos. Isso que a gente chama de cultura. Mas a coisa vai muito mais para além. Cultura também compõe o conjunto de todas as coisas abstratas que o ser humano construiu ao longo dos tempos. Como, por exemplo, um livro de filosofia. Como, por exemplo, um teorema de matemática. Ou como, por exemplo, aquele funkão que você adora escutar no fonezinho lá na aula quando você não está prestando atenção em mim. Pois bem, isso também é cultura. Nesse sentido, embora a cultura comumente seja significada como algo, né, no senso comum, como algo que seja restrito, né, a uma alta cultura, a algo mais sofisticado, cultura nesse sentido filosófico é colocado como algo que é específico do ser humano. Tudo que o ser humano possa pensar. Então quando ele fala lepo-lepo, ou não sei o que mais, rebolation, não sei o que, isso é cultura. Sim, isso é cultura, porque é algo que o ser humano construiu. Não é algo que o alienígena construiu, não é algo que um papagaio construiu, que um gato construiu, portanto é cultura. Então, basicamente, cultura está diretamente associado à nossa subjetividade, ou seja, algo que é próprio nosso, né, como ser humano, é algo que só a gente tem. O gato, o papagaio, o cachorro, ninguém tem cultura. Porque cultura é um conceito muito específico à nossa forma humana de enxergar o mundo. Então, basicamente, é isso que eu tinha para falar por hoje. Até a próxima aula. Tchau!